começaria por lembrar que este título me foi, enfim, proposto estes dois ilustres presidentes, e é uma tese. É a tese deles, é minha, espero que quando sairmos daqui seja a vossa, se não é antes. A língua portuguesa é património mundial. Para justificar esta tese, eu poderia ir, evidentemente, àquela lista de declarações universais, não é? A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de Barcelona, que eu, aliás, subscrevi, fala em comunidades linguísticas, não em nações, mas em comunidades linguísticas, e que justifica a importância da língua, dizendo que é ela que identifica os povos, que faz com que determinadas populações se reconheçam como povos. Há de 2013 a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural e Imaterial, que reafirma a importância do património cultural e imaterial crisol eu estou a citar, da diversidade cultural, e nesse caso vai repetir, se quisermos, as afirmações, enfim, da Declaração Universal para a Diversidade Cultural, que versa assim: a diversidade cultural é um património comum da humanidade, fonte de intercâmbios, inovação e criatividade. A diversidade cultural é então necessária para a humanidade, como a biodiversidade o é para a natureza. Bom, apesar de tudo isso, nós temos quer o projeto dos idiomas em risco, a dizermos que cerca de 40% dos idiomas vão desaparecer nos próximos 100 anos. Quer o Atlas Mundial dos Idiomas em Risco, a dizer que recentemente, nos últimos anos, 2.500 línguas foram extintas, foram se extinguindo, que é notável. E que das 7.000 línguas, enfim, identificadas, porque há muitas que não estão identificadas, em cada 14 dias extingue-se uma. Então, mas eu gostaria de vos falar da língua portuguesa como património. E às vezes os mitos ajudam-nos a pensar as questões. E eu vou convidar-vos a fazer uma viagem no tempo, irmos aos velhos mitos, irmos a um mito que todos nós conhecemos e que está, enfim, iconografado e, enfim, em matéria de texto escrito também, mas está iconografado à exaustão, que é o mito de Édipo e das Fins. Não vamos falar da história, porque habitualmente fala-se da história, e essa história é muito interessante e naturalmente explica-nos muita coisa, mas vou recordar aquele monstro que é as Fins. Nas mais antigas representações das Fins, nós temos a associação no mesmo animal, monstruoso, o que é um monstro, é aquilo que se mostra, etimologicamente também. A representação que vai do réptil ao animal terreno, que é o leão, o boi, enfim, por aí fora, o animal ao lado e, finalmente, o homem, o rosto de homem. Quando nós olhamos para um animal compósito, é um híbrido, nós apercebemos do seguinte: por um lado, do réptil enfim, do substrato, digamos assim, terreno, do réptil ao homem, há uma indicação e uma percepção do processo da hominização, da antropogênese.
é uma indicação de como se pensava. Os mitos, dizem-nos, são cristalizações culturais. Portanto, por um lado isso. Por outro lado, as fins, sendo assim, também nos aponta o mundo, ou representa o mundo, no seu espaço e no seu tempo. No seu espaço, porque naturalmente liga na horizontal, porque estes animais representam, se quisermos, os 4 pontos cardeais na antiguidade. E portanto temos o espaço a ser cartografado. E na vertical, porquanto reúne-se o Sol ao espaço onde se perde o nosso olhar. Portanto, temos a cartografia de um espaço que é um universo, é um mundo. Ora bem, por outro lado, as fins também nos diz, por estes animais, que também eram identificados com as estações, também nos diz da passagem do tempo, da história. Desse ponto de vista, a palavra é uma espécie de fins. É uma cápsula do tempo que contém em si muitas histórias ocultas. Histórias de... Ela metamorfoseia-se, e portanto tem a história da sua metamorfose, mas ela diz-nos também de outras. Diz-nos da metamorfose do aparelho fonador do homem. Diz-nos da sua progressiva capacidade de abstração. Diz-nos da complexificação do seu discurso, com uma gramática cada vez mais exigindo mais sutileza, cada vez mais complexa. Diz-nos da complexificação da sua organização social. Barthes dizia que a frase é hierárquica, portanto, há um elemento que conduz todos os outros. E, evidentemente, nós podemos ir aumentando a frase, ou diminuindo a frase, mas há uma hierarquia nessa frase, e a hierarquia estabelece na sociedade. E há uma complexificação progressiva também da organização do conhecimento e do próprio conhecimento enquanto ciência. Isto é dito por cada palavra. Tem estratos semânticos, tem uma vida ao longo do tempo e cada um dos seus elementos vai permitir a identificação dos diferentes tempos, da sua transformação ao longo do tempo e do espaço, porque é falada de formas diferentes, é dita de formas diferentes e pensada de formas diferentes, corresponde a conceitos diferentes. E se, como dizia o Evangelho de São João, no início era o Verbo, e tudo foi feito por Ele, a verdade é que nós, hoje, na epistemologia, reconhecemos que a palavra é que cria a realidade, ou seja, a palavra representa aquilo que nós lemos, percepcionamos da realidade, que é o real, que não é o real, desculpem, é o nosso real, é o real de cada um, a realidade é a nossa construção. Eu vejo neste momento de uma maneira, porque graças a Deus puseram-me aqui no candeeiro, mas senão eu veria o meu texto de outra maneira, a minha realidade é outra. Eu estou a fazer caricatura, perdoa, mas é um pouco isto que eu quero falar. Aquilo que está em causa na cultura é a representação do mundo, e a representação em função de nós. O homem meditou todas as coisas. A representação do mundo em nós e de nós no mundo. O que quer dizer que é de facto a palavra que dá origem a tudo isto e que permite tudo isto, e que permite organizar tudo isto. Estamos no domínio da complexidade. Tivemos um mestre da complexidade há poucos dias em Lisboa, Edgar Morin. E esta complexidade, que também
nos leva às identidades, porque já falei das identidades comunitárias conhecidas por algumas destas declarações universais, talvez responda àquela pergunta inscrita nos versos de pessoa que tem sido repetida à exaustão, tem sido repetidos à exaustão, e que eu recordo, é da mensagem, o poema dedicado à Dona Teresa. As nações são todas mistérios, cada uma é todo um mundo a sós. Quem diz nações, diz comunidades. Ora bem, eu agora vou começar a cansar. Mas antes de vos cansar, vão permitir que vos leia alguns fragmentos de 3 autores. O primeiro deles é Manuel Alegre, para que eu remeto toda a sua obra, mas em qualquer dos casos, 20 poemas para cá. Esta nação nasceu como poema. Teu canto e tu são nossa tromba de água, sílaba longa, sílaba breve. São nosso fogo de Santelmo, consoantes, nosso mapa tecido, azul e mágoa, salso argento, lenho leve. Haverá sempre em nós, nunca dantes, amar e mar, e nunca ter senão Babilónia, Sião, rios que vão. No segundo poema, era um país ainda por dizer, e uma flauta cantava, eu ainda não tinha ouvido tocar. Nos salgueiros pendurada ou na palavra, uma flauta a tanger a língua apenas começava. Subia pelo nervo e pelo músculo, como quem a subia no assento agudo, nos dois. Alguns por dentro, o país morto. Uma flauta floria sobre os nomes que vão para nós. Uma flauta com sua estrela no alto dos seus castelos, em suas altas escadas. Nos salgueiros, velhas harpas perguntavam: onde nos leva? Um país que nasce simultaneamente com a sua língua, consciência de si através da língua, pela língua. Vitória, Miguel Torga, num texto intitulado Portugal. Avivo no teu rosto o rosto que me deste, e torno mais real o rosto que te dou. Criatura da tua criatura, serás sempre o que sou. E eu, sua liberdade de um perfil desenhado no mar, onduro e permaneço. Na grande tradição da literatura identitária, os grandes autores da literatura portuguesa estão nessa tradição. A identificação entre o sujeito poeta e a sua terra, o seu país, a sua língua, dá-se de uma forma forte. E Miguel Torga é um exemplo. E naturalmente, o Virgílio Ferreira, a celebérrima frase que está sempre a ser evocada. Uma língua é o lugar onde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso a voz do mar foi a voz da nossa inquietação. É belíssimo. E é verdade. Eu vou tentar provar, mostrar isto
E se não conseguir, pelo menos os nossos autores fazem por mim. Perfil desenhado no mar, Portugal é a frente avançada da Europa, retratando-lhe os mitos fundadores identitários e os sentidos da história na aventura que a leva para além de si. E muitos dos seus autores configuram diversamente essa retração. Eu aproveito e faço um intervalo, só para dizer que agradeço imenso a vossa presença. Agradeço imenso a vossa presença. Não queria tê-lo feito no início, mas achei que vocês fazem parte, permitam-me pedir a vocês uma maior proximidade e familiaridade, fazem parte do meu texto enquanto justificação da tese que o intitula. São também parte dele, não estariam aqui. Portanto, muito obrigada por estarem comigo neste fim de tarde. Nesta epígrafe, numa das epígrafes, o Orfeu Torga Portugal projeta-se ofelicamente em fundo marítimo, figuração do opus afetuoso, como dessa silhueta desenhada por Cora na despedida do seu amado. Silhueta que o seu pai, Oleiro, volumetrizou com barro para memória futura, de acordo com a narrativa de Plínio o Velho. Também, epigraficamente, Virgílio Ferreira, por seu turno, assinala a transitividade, o dinamismo e a funcionalidade da língua portuguesa em íntimo diálogo com o mar. De facto, o mar envolve os continentes e a língua portuguesa atravessa-os, debruçando-se sobre ele, ou brincando com as suas ondas na rebentação, ou dentro delas, nas magnas ondas oceânicas que envolvem barcos e surfistas. Como sopro ou deidade omnipresente, verbalizando factos, sentimentos e pensamentos, realidades e utopias, e os seus contrários. Todos reconhecem como Arari, sabe, a célebre breve história da humanidade sábia. Todos reconhecem o que Arari afirma em síntese de Grande Angular e outros como ele. A língua é o principal instrumento de hominização e cultura, porquanto a convivência, a organização e a sobrevivência humanas assentam em mitos partilhados, representações, cuja existência tem a densidade e a força da imaginação. Como compreender o universo com as suas vias lácteas, astros, galáxias, astros em relação, processos de expansão e retração, os buracos negros e o que neles acontece, universos paralelos e outras fenomenologias do macro. E a fenomenologia do micro, o átomo de Parménides e Demócrito e o de Bohr, e a especulação em direção a uma teoria do tudo, e os vestígios do passado e as antecipações do futuro, as ficções, o hipotético e a sua cedência à tese, válida até à sua substituição por outra. A imagem, quando se nos impõe, reclama esclarecimento, ou seja, um discurso sobre ela, relacionando essa factualidade e outras afins. Verbal e ou matematicamente, e são vias paralelas, mas que também convergem, o discurso cria a perspectiva e o sombreado que o tornam inteligível, como insinua o conceito epistemológico de iluminar. A língua permite e potencia a comunicação através do espaço e do tempo. Cria redes comunitárias, afinidades, indiferenças e hostilidades. Favorece o legado cultural, o património material, o processo cumulativo da memória, do conhecimento e da imaginação. Embebe a materialidade do que nos rodeia e nos constitui. Entre a expressão e a simulação é o fugaz e fragmentado ecrã de uma sociedade do espetáculo,
ou de um labirinto da saudade, ou ainda a superfície agitada da sua liquidez. Estou a utilizar textos e conceitos, títulos e conceitos de autores vários, onde as tradicionais referências se dissolvem. Por exemplo, as nacionais, reconduzidas ao estatuto de construção, de constructo, por autores como Benedict Anderson, como Gellner, como Hobsbawm, como Gary, etc., etc., cedendo à artificialidade multiplicada de ecrãs de diferentes dimensões que permitem o acesso a Big Data. É nesse imponderável e intangível intervalo, interespaço, entre a observação e o fenómeno, no sentido kantiano, e que as representações se configuram, evoluem e se transformam, gramaticalizadas pelo pensamento. Mas apenas a complexidade da linguagem verbal permite a partilha. E com ela, por concordância, discordância ou reserva, a formação ou o reforço da comunidade, não apenas de vivência localizada, mas de união e convicções de si. É a língua que une, distingue, relaciona o conhecimento, que o vertebraliza, lhe confere sentido, que ele também tem sentido. É um processador cultural por excelência. Permita uma digressão. A língua só é verdadeiramente quando funciona. O que nos traz a questão das funções da linguagem relevando os fatores da comunicação. É contexto, locutor, locutar, enfim, os factos de ouvir falar nisso, cuja linear simplicidade a ciência tem vindo a pôr em causa na sua caminhada na via da complexidade. O pensamento é sempre complexo, apenas pela língua se pode dar conta dessa complexidade. Do mesmo modo que o homem só é relativamente em sociedade, sujeito às circunstâncias e tensões, aos seus diversos papéis sociais, ao difícil relacionamento com os outros e entre os seus princípios, aspirações e capacidades, à instável tríade consciente, subconsciente e inconsciente, etc., etc. A lista de variáveis que condicionam o homem é interminável e não pode ser trabalhada em Excel. Claro que, no plural da palavra e da realidade, a diversidade linguística tem justificado diversa ordenação diacrónica, há toda a genealogia da evolução das línguas, das famílias das línguas, etc., etc., sincrónica, a geopolítica, ou a comparativa, etc., categorial, há gramáticas, há léxicos, etc., e outras, até às línguas artificiais e até às línguas angélicas, para lembrar John Dee. É este aspecto que os interesses político-económicos têm tentado conduzir ao seu potencial económico, tema redutor na ordem do dia, e que mostra a sua voga na multiplicada ocorrência discursiva, apesar de esta estar descolada do real, como já tive a ocasião de observar relativamente à cultura, omnipresente no discurso político e institucional, mas desafio-vos a irem ver os índices internacionais e nacionais que elencam aspectos da nossa vida e da nossa existência e verificarão que em centenas desses índices a palavra cultura como item separado de todos os outros não existe. Sintomático. Na Babel em que vivemos, e é que a globalização, eu tenho um textinho que vos apresento, está na net, se quiser. Na Babel em que vivemos, e é que a globalização esbate a heterogeneidade, ocorrem os velhos mitos e lendas fundadoras e estruturantes da cultura, e neles brilham arcas e outros objetos de excepcional valor. Objetos cujo simples nome, quando usado, contamina de prestígio e sedução. E na arca
pessoana, por exemplo, eis que encontramos uma curiosa reflexão de Thomas Cross, destacada por Fernando Pessoa, segundo o qual o futuro repousa em 3 línguas, nomeadamente o inglês, o castelhano e o português. Esta evocação, um pouco ao acaso, coloca uma outra problemática que já abordei noutros trabalhos e que dispenso de retomar, que é da política da língua, no caso da língua portuguesa. Se, como afirma Bernardo Soares, mover-se é viver, dizer-se é sobreviver, que vida e que sobrevivência é que podemos registrar no caso da língua portuguesa. Os indicadores colocam-na em claríssima vantagem sobre quase todas as suas homólogas. Eu não queria cansar-vos, mas de facto há decálogos que nós podemos fazer. Mas eu tenho mais de 265 milhões de falantes em todos os continentes, tem uma imensa diversidade constitutiva. Se pensarmos que assimilou elementos das línguas dos povos que passaram pela Península Ibérica, aos iberos, celtas, lusitanos, germânicos, fenícios, gregos, cartagineses, romanos, por aí fora, assim como de todas as línguas antigas e das línguas com que foi convivendo, já temos uma percepção, não é? Que esta língua comporta como diversidade. É falada nos 5 continentes, em países, mas também em locais que não chegam a ser países, e vive uma imensa diáspora de impossível cartografia de todos esses países, lugares e populações, pois todos os povos que a falam são de intensíssima imigração. Vou passar por cima de contabilizações, não é? Trias. Quarto lugar. Nos termos do ranking das línguas podem-se reconhecer as seguintes posições. Primeira língua falada no hemisfério sul, terceira língua europeia mais falada no mundo, terceira língua mais usada na internet, a língua mais falada no hemisfério ocidental, a terceira língua mais falada no hemisfério ocidental, a quarta língua mais falada no mundo, a segunda língua europeia que gerou mais crioulos, pelo menos 15, já não falo dos pidgins, etc, etc, e usados pela imigração em todo o mundo. A terceira na evolução já registada do número de falantes depois do espanhol e do inglês. A primeira em expansão de acordo com as previsões demográficas dos diferentes continentes. Quinto, faz parte do mundo político e económico atual e é língua oficial da União Europeia, da União, enfim, de uma série de organizações. Isso também está contabilizado, basta irem ao Observatório da Língua Portuguesa. É a terceira língua na web, com uma interação absolutamente notável, porque nós quase entendemos todas as línguas, também entendemos, fingimos que entendemos, também não nos chega. O designado Portugal registra intensa interatividade e já está quase classificado pelo Unesco e por aí fora. O relatório sobre a imigração portuguesa registra uma diáspora intensíssima na Europa e para fora dela, com tudo o que isso implica. O projeto, vou saltar por cima de outras questões, em termos de soft power, é considerado, fala Joseph Nye, é considerada uma das línguas com mais soft power e, de acordo com um estudo de potencial económico da língua portuguesa, o valor económico da língua portuguesa é de aproximadamente 17% do PIB português. Mais do que triturada em Espanha, e é a quarta de 12 línguas consideradas super centrais. Esta lista podia continuar, mas eu não vos vou cansar. Em contraste com estes indicadores, a vida académica e científica, como sabem, tem caminhado num sentido de prejudicar a língua portuguesa, substituindo-a progressivamente pelo inglês. Eu não vou estar a desenvolver essa questão, já tenho falado nela noutros sítios e todos nós sabemos, e vou regressar ao perfil desenhado na água. É assim, se estiverem cansados, digam que eu saio para o fim. Ora, a língua
portuguesa foi superada pela utopia que levou a Europa para além de si, já o disse, vocalizada por esse rosto regiamente perfilado em Finisterra, portal de um mundos clausos antigo, confrontando-se com os enigmas da velha Esfinge. Observando outra no norte da África, beira no Nilo, e revendo-se no espelho líquido do Atlântico, onde o infinito se refrata com novos enigmas, novos monstros, novas configurações das utopias de sempre. Ao longo do século XX, vivemos o ocaso das ideologias, das utopias, dos impérios, mas a língua expandiu-se, modificou-se, criou laços, redes de colaboração e diálogo, alterou a geometria das relações, horizontalizou, emocionalizou. E ela manteve-se como instância em que o seu falante se verte, como afirma Adriano Espíndola, poeta brasileiro, que tem sido muitas vezes citado por Lauro Moreira, a quem teve esta descoberta também. Língua de sal, espuma e maresia que a nau dos sonhadores navegantes atravessa a caminho dos instantes, cruzando o bujador de cada dia. Ó língua mar, viajando em todos nós, no teu sal, singra errante, a minha voz. Seguir a rota da língua portuguesa é a aventura que conduz de um Portugal continental, telúrico e político a uma nação arquipélago para depois dialogar fraternamente com a diversidade banhada pelo mar e pelo mundo semeado. Nessa aventura observamos outras, a da sua metamorfose cultural, a da transformação do seu imaginário e do conhecimento do mundo e de nós no mundo, sinalizado pelos sucessivos paradigmas da literatura de viagens, desde os espelhos do mundo da antiguidade, passando pelas brandonianas e afins dominadas pelas maravilhas divinas, seguindo pelos roteiros entretecendo experiência e imaginação, até à sua tematização na literatura moderna. Foram muitos paradigmas que nos falaram de viagens e que nos falaram de viagens muito de natureza muito diferente. Aventuras que as artes e as letras refratam e representam em diálogo. Numa altura em que também se comemorou, e se está a comemorar, a circunnavegação, seduz-me, acima de tudo, observar de que modo é que essa Europa embarcada se foi concebendo e representando aos espelhos do tempo e do espaço.